dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Franco. E eu sou a Natália Almeida. E nesse episódio do Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los, a gente vai falar sobre o Sistema Nacional de Educação. Após a promulgação do Fundeb na última quarta-feira, dia 26, a sua regulamentação é o próximo passo para a educação brasileira avançar. Nós marcamos um passo pela educação pública do Brasil, um respeito às instituições, a busca pela equidade, para corrigir um país em que as crianças podem ter a sorte ou azar de nascer em determinado município. Inclusive, o Sistema Nacional de Educação é um dos 25 projetos apoiados pelo movimento Unidos pelo Brasil, do qual o CLP faz parte e que reúne uma série de entidades da sociedade civil, do terceiro setor e do setor privado. Seu principal objetivo é garantir a cooperação federativa, o chamado regime de colaboração, estabelecendo normas para a integração entre União, estados e municípios em políticas públicas, programas e ações educacionais. E para falar um pouco mais sobre o futuro do Sistema Nacional de Educação e o que podemos esperar da sua regulamentação, nós convidamos o Lucas Rogerbruch, gerente de estratégia política do Todos pela Educação. Bom, pessoal, vamos começar então nosso episódio do Coisa Pública. Esse episódio vai abordar um assunto tão importante que é o Sistema Nacional de Educação. E hoje a gente está recebendo uma presença ilustre, que é o Lucas Rogerbruch. Ele é gerente de estratégia política do Todos pela Educação e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Lucas, quero agradecer a sua presença e começar fazendo aquela pergunta padrão que a gente sempre faz para os entrevistados do Coisa Pública, que é: quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Natália. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou mestre em Educação pela Universidade de Stanford, tenho uma passagem pelo setor público na Secretaria de Educação do Ceará e no Ministério da Educação. E antes de começar minha carreira no setor público da educação, eu trabalhei em startups no começo da minha carreira. E eu sou um militante da educação pela melhoria da qualidade da educação para todo mundo. Saiba que a gente também, no CLP, também trabalha muito essa pauta. É muito legal receber você aqui para falar sobre esse assunto. E eu queria começar com uma pergunta bem ampla mesmo, Lucas. Queria que você explicasse para a gente o que é o Sistema Nacional de Educação. Para quem está se familiarizando ainda com o assunto, que é um assunto que deve ganhar força agora nas próximas semanas, o que é o SNE? Antes da gente entrar no sistema, é importante falar brevemente como que é a organização da educação no Brasil. Hoje o Brasil tem 5.570 municípios, 26 estados, o DF e a União, que formam todos os nossos entes federados. Cada um deles tem autonomia para coordenar o seu sistema de ensino, para coordenar a sua rede educacional, as escolas públicas que fazem parte de cada rede municipal, rede estadual e federal, regida por um conjunto de leis. Do ponto de vista gerencial, não tem nada que estabeleça como que esses níveis de governo têm que interagir, e nem diretrizes mais macro do ponto de vista gerencial. O Sistema Nacional de Educação ele tenta dar uma resposta para isso. Ele é previsto na Constituição Federal e uma série de leis no próprio Plano Nacional de Educação, e ele vai dizer como que se relacionam governo federal, estados e municípios. E isso pode envolver uma série de coisas, desde a existência de instâncias de pactuação e de diálogo entre esses níveis de governo. Então, como que a gente faz o governo federal, governo estadual e governos municipais conversarem, desde você ter nos próprios estados instâncias do estado com seus municípios. E aí a segunda dimensão dessa é o que tem que ser feito em cada uma dessas instâncias. Então você tem instâncias, dentro dela você vai pactuar um conjunto de decisões para ajudar a melhorar a educação, que chega na ponta, que chega na escola, para melhorar os parâmetros de qualidade, para melhorar a gestão das redes de ensino. Ele é um sistema de sistemas, que cada ente federado tem autonomia, então ele é um pouquinho diferente do que a gente conhece, por exemplo, do SUS, que é um sistema único, na educação ele não é um único, e ele vai dizer como que é a interação entre os níveis de governo na educação. O que essa falta de conversa, de cooperação, assim, como que ela impacta os estudantes? Na prática, quando você não tem todas as atribuições bem delimitadas, e você não tem, principalmente,
a relação entre os níveis de governo delimitadas, você acaba tendo alguns efeitos negativos para o sistema de ensino, para cada sistema de ensino. Um exemplo clássico disso é o ensino fundamental, que tem repartição de oferta entre Estado e municípios. Então, muitas vezes você vai ter escolas na mesma rua, uma de cada lado da rua, oferecendo a mesma etapa, a mesma modalidade de ensino. E você vai ter estudantes da rede estadual de um lado e da rede municipal do outro. E muitas vezes a qualidade do ensino que está sendo ofertado ali é diferente. Muitas vezes você não consegue otimizar os recursos que estão sendo alocados naquela escola, você não tem uma compatibilidade entre o currículo que está sendo abordado em cada uma das escolas, a formação dos professores é diferente, e às vezes até gera desperdício. Então você poderia ter uma escola com uma melhor proporção de aluno por turma, se você tivesse algum tipo de coordenação, algum tipo de planejamento conjunto entre rede estadual e municipal. No fim das contas, o que acaba acontecendo para os estudantes é que tem uma dificuldade muito grande de garantir uma trajetória harmônica. Então, garantir que você tem um currículo bem delimitado, com formação de professores de qualidade, com valorização dos profissionais da educação, para você conseguir garantir qualidade do ensino do começo ao fim, desde a creche até o final do ensino médio e depois disso entrada no ensino superior e mercado de trabalho. Quais são os principais desafios que você vê para o SNI conseguir ser implementado, no âmbito de conseguir conciliar esses dois lados, né? O Sistema Nacional de Educação, ele é praticamente que um consenso dentro do debate educacional. Então, tem pouca gente que discorda que um sistema deveria existir, até porque ele está na própria Constituição e deve ser instituído como lei complementar para regulamentar como que ocorre essa interação entre os níveis de governo. O maior desafio é entender qual sistema. Então, o desenho dessa regulamentação ele precisa ser muito bem feito para garantir que, por um lado, ele respeite a autonomia dos entes federados, ele não pode ser algo que vai invadir a esfera de atuação de cada município, nem mesmo o seu direito de tomada de decisão ali na rede de ensino. Por outro lado, ele tem que dar uma coerência e melhorar a eficiência, eficácia da alocação de recursos na educação. E esse desenho é uma coisa nada trivial. Então, um dos grandes desafios é a gente conseguir estabelecer como que essas instâncias e essa pactuação tem que ocorrer, qual que é o mecanismo de controle social que vai estar embutido dentro do sistema e como você garantir que essa pactuação de fato vire melhoria da gestão pública na educação. Porque muitas vezes o que acontece é que, se por um lado eu monto um sistema que é muito rigoroso do ponto de vista das cláusulas, das obrigações que tem ali dentro, eu acabo cerceando demais o direito dos gestores públicos e acabo invadindo a autonomia. Por outro lado, se eu deixo muito solto, acaba que ele pode virar 1 ou 2 reuniões por ano em Brasília e não ter efeito prático nenhum. Então tem um ajuste fino na composição das instâncias, na composição das atribuições e no desenho dos princípios, objetivos, diretrizes do sistema, que é o que vai permitir que ele de fato funcione para conseguir ganhar eficiência, para conseguir pactuar, para conseguir dialogar e de fato chegar nos resultados que a gente espera que ele alcance. Como é um debate muito difícil, acaba que ele está sendo conversado no Congresso Nacional e no debate educacional como um todo há muito tempo, porém ainda sem conseguir ter saído do papel. E por que você acha que ele não saiu do papel ainda? Qual que são os entraves para o seu avanço? Tem algumas visões diferentes do que o sistema deveria incluir. Tem uma dificuldade de priorização de agenda, que o Congresso Nacional tem muitos temas para legislar ao mesmo tempo. Então, a gente acabou de passar por um período muito importante de discussão do Fundeb no Congresso e ainda tem a própria lei de regulamentação do Fundeb. Então, além da educação, o Congresso Nacional tem que legislar sobre um conjunto gigantesco de outras coisas e a gente ainda está passando por um período de pandemia. Óbvio que a discussão do sistema não é de agora e antes a gente tinha outras condições, mas a gente tinha outras crises também, a gente tinha outras dificuldades que o Congresso estava precisando responder. Então, a priorização do sistema na agenda pública é uma dificuldade. Mas ele já foi prioridade, já entrou na pauta e já quase chegou a ser aprovado mais de uma vez. Ele foi discutido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e quase chegou na sua consecução ali, mas algumas divergências do que tem que estar ou não tem que estar dentro do sistema acabaram travando ele no último momento. No fim das contas, a instituição de um projeto como o Sistema Nacional de Educação
é a instituição de uma política de Estado com uma magnitude muito importante. E ela mexe muito como a organização da educação vai acontecer. É a mesma coisa que a gente pensar um país sem o SUS. O Brasil hoje, passando pela pandemia que está ocorrendo, está vendo muito claramente a importância do Sistema Único de Saúde. Então, se a gente for olhar para o Sistema Nacional de Educação, o que a gente está dizendo é, eu estou criando o SUS. E é uma complexidade gigantesca para abarcar esses 5.570 municípios, para abarcar esses 26 estados mais Distrito Federal, para abarcar o governo federal, com toda a diversidade que tem no país. A gente tem redes de ensino, tem estados que o ensino fundamental 2 está totalmente com o estado, a gente tem estados que o ensino fundamental 2 está totalmente com municípios e a gente tem estados que a oferta é dividida no meio. Isso sem considerar a diversidade nas condições de oferta das escolas, de infraestrutura, de material didático, de formação, de condições de trabalho para os profissionais da educação. Então, quando você leva tudo isso em consideração, o que a gente está pedindo é criar um sistema extremamente complexo, mas de operacionalização simples, que consiga colaborar na condução da política educacional, porém sem centralizar demais e sem desrespeitar a autonomia dos entes federados. Então, essa é uma questão extremamente complexa e ao longo do debate educacional ela avançou, travou. O que a gente vê agora, e no Todos pela Educação a gente tem acompanhado isso bem de perto, é que tem um clima muito positivo para avançar no debate do Sistema Nacional de Educação após a aprovação do Fundeb. Agora que o Fundeb foi promulgado, a emenda constitucional, a lei de regulamentação do Fundeb e o sistema devem avançar de forma próxima. E a gente entende que o debate foi amadurecido ao longo do tempo e que agora ele tem condições maiores de avançar. Mas ainda precisa de muito trabalho para garantir que o texto da lei complementar que for ser pautado é um texto que consegue absorver todo o acúmulo do debate, mas que também chega nesses pontos que eu comentei de operacionalizar um grande sistema que de fato dê conta da complexidade do país sem gerar distorções nas redes de ensino. Antes de entrar no Fundeb, que é uma pauta também que a gente quer falar bastante, que foi muito debatido e promulgado essa semana, eu queria pegar um gancho na sua última resposta. A gente já vive uma confusão muito grande nessa questão do ensino, de qual metodologia seguir, etc. E a pandemia agravou muito, principalmente o sistema de educação, né? As crianças estão tendo aula à distância, as coisas já estão muito confusas, né, para a educação. Como que a pandemia também agravou isso? E acho que ressalta também a importância dessa pauta, né? A pandemia escancarou a desigualdade que o Brasil tem, principalmente na educação, e mostrou a falta que um Sistema Nacional de Educação faz. Primeiro porque a gente está num momento em que a coordenação nacional é incipiente, então o governo federal não está fazendo o dever de casa no que deveria fazer para apoiar os estados e municípios na resposta à pandemia, e segundo, porque você tem decisões que estão sendo tomadas de forma totalmente desarticulada entre os entes federados, porque você não tem a previsão dessas instâncias. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Decisão de retomada das aulas presenciais. Eu moro em Belo Horizonte. Posso ter em Belo Horizonte uma decisão da rede estadual de voltar em determinado dia, com determinadas condições, enquanto eu posso ter a rede municipal de Belo Horizonte tomando uma decisão totalmente diferente, com protocolos totalmente diferentes, e eu posso ter os municípios da região metropolitana aqui de Belo Horizonte tomando ainda outra decisão diferente, cada um deles. E são cidades dormitórios, que têm uma entrada muito grande em Belo Horizonte. O que isso pode causar? Primeiro, uma desarticulação muito grande entre as condições de aprendizagem das crianças, e segundo, tornar inclusive as escolas vetores de disseminação da Covid-19. Porque na falta de uma articulação, eu posso acabar tendo uma escola que volta antes, aí o aluno volta depois, aí vira foco, e aí depois dissemina. Os estudantes são os mesmos. O estudante vive no município e as entidades, os entes, o ente município, o ente governo do estado, são uma construção que a gente fez governamental para conseguir organizar a oferta de serviços públicos. O cidadão não tem que ter condições diferentes por causa disso. Então, quando a gente olha e vê que o Brasil ainda não tem uma resposta coordenada para garantir que o ensino remoto esteja sendo bem feito, ainda que com suas limitações, estaria sendo importante para reduzir
o aprofundamento da desigualdade nesse momento. Então, a gente não tem uma resposta para isso. A gente não tem uma grande negociação com empresas de telecomunicação, por exemplo, para oferecer internet para os estudantes mais vulneráveis conseguirem acessar ensino remoto. A gente não tem uma discussão nacional de protocolos no âmbito dos gestores educacionais. A gente tem no Conselho Nacional de Educação, que emite diretrizes, mas não tem uma pactuação de ações que podem ser feitas de forma conjunta. Isso acontece tanto do governo federal com os estados, com os municípios, quanto em vários estados também, entre estado e municípios. A gente tem algumas exceções, felizmente, que mostram a potência que a coordenação entre entes federados em educação pode ter, que mostram que quando o Estado e municípios estão articulados e pensam a política educacional de forma conjunta e pactuam metas e responsabilidades e ações feitas de forma conjunta, eles conseguem chegar no melhor resultado. E a gente tem isso em alguns estados do Brasil, mas isso ainda é orgânico, depende de uma decisão política e não tem um incentivo legal para que isso aconteça. Na verdade, o incentivo é justamente o contrário, porque no momento de falta de recurso, uma crise instalada que dificulta muito a gestão pública, o primeiro movimento de cada rede de ensino, de cada gestor público, é proteger a sua rede. E é totalmente compreensível, porque ele vai ser cobrado por isso. Ele não vai ser cobrado por proteger todos os estudantes do território. Cada um que cuide do seu, rede estadual cuida do seu, rede municipal cuida do seu. O Sistema Nacional de Educação teria colocado essas condições de diálogo e de pactuação. E muito provavelmente a resposta que a gente estaria dando para a pandemia seria melhor. Talvez a gente tivesse uma previsibilidade melhor de quando que vão voltar as aulas, talvez a gente tivesse uma política pública instalada que estaria dando uma resposta melhor para as escolas para evitar que as crianças fiquem sem aula, para a gente garantir que não importa se a criança, se o jovem nasceu no município de Chapecó ou no município de Acaraú, eles estariam tendo condições semelhantes de oferta. E aí, na falta de um Sistema Nacional de Educação, isso não acontece. Então, a pandemia instalou uma crise no país gigantesca, mas ela revelou cirurgicamente a necessidade que a gente tem de coordenar melhor as ações entre os níveis de governo. E aí o Sistema Nacional de Educação é uma das respostas que a gente precisa dar. Queria te ouvir no sentido de aprovação do Fundeb e também como que isso estaria relacionado ao avanço da pauta do Sistema Nacional de Educação. Tem algumas dimensões nessa sua pergunta, Guilherme. A primeira é, a gente vai repassar mais recurso para os sistemas de ensino, para os estados e para os municípios. E a gente vai repassar para quem mais precisa. E essa é uma grande conquista da sociedade brasileira. O Fundeb marca um momento histórico mesmo no país. Agora, a gente precisa garantir que esses recursos vão ser bem utilizados. Como eu disse, a questão do Sistema Nacional de Educação não é você nem centralizar, nem criar uma coisa que também acaba virando só uma reunião. Ela tem que ser uma estrutura que acaba fortalecendo a capacidade instalada, a capacidade gerencial, a capacidade técnica de estados e municípios. Então, o Fundeb é quase que um gancho para a gente puxar essa pauta do sistema, para a gente conseguir direcionar os esforços para fortalecer estados e municípios na oferta da educação básica. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão tem um pouco a ver com o que eu já falei antes, que é a pauta do Congresso Nacional. Quantas legislações extremamente complexas na área da educação a gente consegue discutir de uma vez só no período de pandemia em atividades remotas? Isso é uma decisão super complexa e aprovar a emenda constitucional do novo Fundeb acaba liberando um tempo maior de debate que a gente pode utilizar para a lei complementar do Sistema Nacional de Educação. E tem uma terceira dimensão, que é que parte da regulamentação do Fundeb ocorre justamente pelo sistema, porque o Fundeb é, em si, um dos mecanismos de regime de colaboração na educação brasileira, porque ele repassa recursos e cria alguma necessidade de pactuação e cria incentivos entre governo federal, estados e municípios. Então, ainda que ele não seja um sistema decisório, ele é um mecanismo de repasse de contribuição financeira que organiza o financiamento da educação de forma a ele ser mais equitativo. E algumas decisões são tomadas nesse processo. E aí, para dizer uma que todo gestor público conhece muito bem, porque afeta diretamente a sua gestão na rede de educação, é a decisão dos fatores de ponderação do Fundeb. O que é essa decisão? É basicamente quanto que o dinheiro que vai para a creche, quanto que vai para o ensino fundamental, quanto que vai para a escola do campo, quanto que vai para o ensino médio de tempo integral. E essa é uma pactuação, porque
No fim do dia, a gente tem um conjunto limitado de recursos que vai ter que ser distribuído às escolas e você tem uma decisão que é técnica, mas também é política, de onde você vai repassar mais. E os fatores de ponderação, eles vão dizer qual matrícula custa mais. Você tem que fazer um diálogo entre os níveis de governo para isso, porque os municípios têm responsabilidade pela educação infantil e ensino fundamental, os estados têm responsabilidade pelo ensino fundamental e ensino médio. Então acaba que cada nível de governo vai querer priorizar etapas diferentes. Isso é um gancho para o Sistema Nacional de Educação, porque o sistema se propõe a criar essas instâncias de diálogo e pactuação. Então tem uma série de coisas que são derivadas do Fundeb que podem, que devem ser discutidas dentro do Sistema Nacional de Educação. A própria complementação por resultados que o Fundeb traz e a discussão dos parâmetros mínimos tem que acontecer dentro do Sistema Nacional de Educação. Hoje, cada nova legislação que a gente traz tem que prever uma instância própria para isso. Então, quando a gente faz um programa de alimentação escolar, a gente tem que prever uma instância de controle social e de diálogo para a alimentação escolar. Quando a gente cria um programa de financiamento, quando a gente cria um programa nacional de alfabetização, a gente tem que prever instâncias dentro desse programa, porque a gente não tem um sistema. Tendo um sistema, tudo isso poderia ser remetido para dentro do sistema e você organizaria, inclusive, a discussão das pautas educacionais entre os entes federados. E você passa a olhar a educação de forma sistêmica, como uma coisa indivisível, e não como uma série de projetos, uma série de programas que cascateiam do governo federal até os municípios, que via de regra não tem dado certo, porque você está pensando uma coisa que vai chegar ao mesmo tempo para o município de São Paulo, com seus 10 milhões, 13 milhões de habitantes, e para o município de Boró, que tem 800 habitantes, ou o município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, quase na divisa da Colômbia. Ou a gente cria uma instância de pactuação, de diálogo, de gestão, que seja intermediária, que ajude a pensar a educação no território, ou as nossas políticas educacionais não vão ser bem-sucedidas. Quer fazer alguma, Ana? O Lucas trazer a questão mesmo do que está no Congresso, dos projetos que estão lá. Minha pergunta é justamente em cima disso. A gente tem uma frente parlamentar mista da educação, né, que desde 2019 está fazendo um trabalho já nesse sentido. E também, só para complementar a pergunta da Natália, como tem sido feito esse trabalho, como tem sido esse diálogo com a frente também, nessas pautas? Tem uma série de questões que precisam ser debatidas para garantir que os textos consigam abarcar todas as visões que se tem sobre o sistema e chegar numa convergência que permita criar esse sistema que de fato funcione e que respeite os entes federados e também garanta as condições de oferta e as condições de aprendizagem que a gente quer para os nossos estudantes. Hoje, a gente tem uma relatoria na Câmara dos Deputados, outra no Senado. Na Câmara dos Deputados, na verdade, são 3 projetos, porque você tem o projeto da deputada Dorinha, mas que está com um projeto do deputado Pedro Cunha Lima e da deputada Rosa Neide já pensados esse projeto, está com relatoria do deputado Edilvan. E no Senado tem o projeto do senador Flávio Arnes, que está com relatoria do senador Dário Berger. Todos os projetos trazem pontos extremamente importantes para o debate do Sistema Nacional de Educação. E, de alguma forma, vários deles são, inclusive, complementares. O que a gente precisa conseguir fazer agora é trazer o sistema para a pauta, a gente avançar as audiências públicas, avançar os debates pós-aprovação do Fundeb. O que a gente mais ouvia dos parlamentares a gente precisa esperar a aprovação do Fundeb para discutir o sistema. E faz muito sentido, até por essa questão do tempo que a gente tem para discutir cada uma das coisas, considerando a complexidade dessas legislações. Então a gente precisa trazer isso para o debate até para evidenciar quais são os pontos de convergência e quais são os pontos de discordância. E aí sim conseguir convergir para um texto que vai abarcar todas essas opiniões, sem também virar um Frankenstein, sem virar uma coxa de retalhos. Na minha avaliação dos textos que estão lá, isso é bem possível. A gente tem uma complementaridade muito grande entre cada um dos projetos, uns entrando mais na questão das instâncias, outros entrando mais na questão dos princípios, e eu entendo que dá para eles dialogarem bem e montar um substitutivo, seja na Câmara, seja no Senado, que consiga contemplar isso. E, inclusive, seria ótimo que, assim como aconteceu no Fundeb, Câmara e Senado conversassem durante a tramitação dos projetos em cada uma das casas, porque aí a gente consegue garantir uma celeridade maior na tramitação e no momento que for aprovado em uma casa, quando chegar na outra, já ter um consenso, pelo menos,
entre os parlamentares que discutem mais de perto a educação. Porque aí depois você ganha maturidade, vai discutir com as lideranças partidárias, vai discutir com os outros parlamentares que não estão habituados com a discussão educacional. Mas a gente tem tudo para conseguir avançar agora. Os projetos de lei são consideravelmente maduros, e aí tem esse esforço agora de compatibilização, de amadurecimento dos textos e em seguida de discussão pública para a gente conseguir chegar num texto final que de fato vai botar o Sistema Nacional de Educação de pé. Obrigado, Lucas. Foi, um debate muito importante para que a pauta que é urgente avance, mas quero te abrir para fazer alguma consideração final. Tem um último ponto que eu acho que é importante trazer para o debate, que é a participação do Executivo nessa discussão também. No fim das contas, o Congresso ele traz um arcabouço legal, ele vai trazer uma norma que precisa ser seguida, uma lei que precisa ser seguida, mas ela só vai funcionar de fato se a gente tiver o Executivo nos 3 níveis de governo querendo fazer com que essa lei funcione. É óbvio que depois de você ter a lei, você acaba tendo uma série de gatilhos para conseguir impor ela, para conseguir fazer com que ela funcione. Mas, idealmente, tem toda uma criação da governança desse sistema, das instâncias, como que vai ser secretariado executivo, como que tem a tomada de decisão, que parte vai estar na lei, mas parte depende dos gestores. Então, se os gestores estiverem próximos dessa discussão, estiverem apropriados, estiverem contribuindo, inclusive dizendo, isso faz sentido, isso não faz sentido, a gente tem uma chance muito maior de, depois do sistema ser aprovado, ele conseguir realmente andar. O que a gente vê de algumas outras experiências de políticas públicas do Brasil que também precisavam da criação do sistema, é que foram criados sistemas que acabaram não rodando muito bem. A gente sempre fala do exemplo do SUS, porque é um que funciona consideravelmente bem no Brasil. A gente fala do SUAS também, da assistência social, que também é outro que roda bem. Mas a gente tem outros exemplos que não funcionam tão bem assim. E o Sistema Nacional de Educação só vai funcionar bem se a gente tiver essa presença do Executivo na discussão também. Porque aí a gente garante que a lei vai passar com uma visão que é operacionalizável. É um pouco semelhante ao comentário que eu fiz sobre a lei de regulamentação do Fundeb. A gente agora tem 4 meses, 3 meses e pouquinho, para regulamentar o Fundeb, com eleições municipais, num período de distanciamento com sessões remotas, vai estar muito corrido. A gente tem um grande desafio de realmente conseguir ganhar profundidade nesse período. Vai também ser muito desafiador a gente discutir o Sistema Nacional de Educação. Não é uma matéria simples, não é um gosto, não é um precisa, não precisa. A gente realmente está no debate dos detalhes. E aí, nesse debate dos detalhes, quanto maior participação a gente tiver de sociedade civil, do executivo, das entidades de representação do executivo, como o CONSED, como o UNDIM, que são extremamente importantes nesse processo, até porque elas devem ser as representantes dos estados e dos municípios no Sistema Nacional de Educação. Se a gente não tiver participação do Ministério da Educação nesse debate também, muito provavelmente o que for aprovado não vai dialogar com todas as nuances, com todos os detalhes que precisaria para ser operacionalizado. Então é importante nesse momento que todas essas representações, que todas essas entidades se aproximem do debate, leiam os projetos, critiquem, façam sugestões, que aí a gente consegue rodar mais rápido e depois que for aprovado colocar de pé rápido também. O país precisa. Se a gente não tiver isso, a gente realmente vai estar colocando mais uma dificuldade para garantir que a educação melhore. A gente vai estar melhorando de forma orgânica e desigual, do jeito que é hoje. Alguns lugares melhorando mais do que outros, mas sem garantir que a gente está realmente reduzindo a desigualdade, sem garantir que a gente realmente está fazendo uma política educacional coordenada entre todos os níveis de governo. Uma aula do Lucas Roger Brujo, gerente de estratégia política do Todos pela Educação. Muito obrigado pela participação. O prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite. Pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa conversa. A gente conversou há pouco com o Lucas, do Todos pela Educação, e agora a gente está tendo a honra de receber o Eduardo Deschamps, que é líder MLG, professor da Universidade de Blumenau, de Santa Catarina, e ex-presidente do Conselho Nacional de Educação. Vou começar com ele fazendo aquela pergunta padrão. Eduardo, quem é você no Estado Democrático de Direito? Um democrata liberal, né? Eu acho que a gente tem um grande compromisso com a consolidação democrática do Brasil, em que pese já passar um bocado de tempo, né, da retomada da normalidade democrática do país, mas esse é um processo de eterna vigilância. A gente tem ainda uma democracia muito jovem, né?
que precisa sempre ser aperfeiçoada, aprimorada. Eu acho que nós temos um grau muito importante das instituições brasileiras que procuram funcionar nesse processo, saber também respeitar sempre o resultado que você tem do processo eleitoral, acho que isso é importante, é salutar que a gente tenha alternâncias, né, de visões de gestão, de governo, mas ao mesmo tempo manter, né, os pilares e os alicerces importantes que a gente tem construído ao longo desse tempo em relação à democracia e principalmente poder colaborar com aquilo que o CLP e o MLG têm dado para a gente como contribuição para o país, né, que é tentar sempre melhorar muito o processo de construção da gestão pública de tal forma que a gente consiga uma sociedade menos desigual, né, que talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje. Na entrevista que a gente fez com o Lucas, ele disse o seguinte: aqui no Brasil, a gente tem um grande desafio de tornar o ensino mais atrativo para o jovem e de conseguir fazer com que o jovem se sinta mais próximo, mais engajado, né? E com a sua experiência, eu queria que você falasse um pouquinho e também já pegar um gancho da aprovação do Fundeb sobre essa questão. Eu me envolvi muito nesse período com a questão da reforma do ensino médio, tentando criar uma condição nova para o ensino médio brasileiro, sair daquele ensino médio padrão para justamente poder permitir um protagonismo maior do jovem, né? Principalmente nessa idade entre 15 e 17 anos, que é um período super importante da formação dele e que, na verdade, estava levando a uma alta evasão dos jovens dessa etapa da educação básica, porque eles não conseguiam exercer protagonismo. Para muitos jovens, né, eu sempre repito uma frase do meu querido colega, que foi conselheiro também do CNE, presidente do INEP, o Chico Soares, que é professor emérito da UFMG, que dizia, quando a gente debatia o ensino médio, dizia isso, né, que o ensino médio brasileiro é para poucos, né, porque muitos não chegam no ensino médio, dos que chegam, muitos não ficam, dos que ficam, muitos não aprendem, e dos que aprendem, muitos não veem sentido naquilo que aprenderam. Ou seja, é uma coisa que está totalmente descasada, né, da realidade da maioria dos jovens. E eu acho que quando a gente propõe um novo ensino médio onde o jovem tenha mais protagonismo, é super importante a gente também agregar essa questão do protagonismo, do projeto de vida, outras ações que permitam o desenvolvimento do espírito de cidadania, né, e até de conhecimento político, né, e falando sempre da boa política, né, daquela política que de fato possa fazer a diferença em termos de nação. E nesse aspecto, eu sou até conselheiro, né, de maneira voluntária, do Politize, que é uma organização feita de jovens, inclusive um deles é o Diego Calegari, que procura fazer desenhos de possibilidades dentro do currículo do ensino médio para desenvolvimento da cidadania e do espírito político para os jovens, né? Então, acho que a gente tem um grande desafio para fazer isso e, obviamente, que quanto mais a gente conseguir estabelecer regime de colaboração entre os entes federados, já começando desde o ensino fundamental e depois passando pelo médio e chegando no superior, mas a gente vai conseguir criar um país com uma ação política mais consistente, né? Eduardo, com as eleições municipais se aproximando, eu queria ouvir de você quais serão os principais desafios que os gestores encontrarão na educação e como o Sistema Nacional de Educação poderia ajudar nesses quesitos. Um dos grandes problemas que o Brasil tem no processo educacional é pelo país ser uma república federativa. E países federativos têm mais dificuldade de fazer a gestão da educação porque ela não é centralizada. E no caso do Brasil ainda, uma característica muito peculiar da Federação Brasileira, e aqui eu não quero fazer julgamento se isso é bom ou ruim, é que é o único país do mundo federativo onde você não tem só a União e os estados ou as províncias, você tem os municípios também considerados pela Constituição brasileira como entes federados, tá? Então você sai de um nível, né, a União é única, os estados são 27, já seria uma coordenação difícil, mas você tem quase 5.500 municípios, né, para dar conta. Então é super complexa a Federação Brasileira, ela não é simples. Aliado a isso, você tem, no caso da Federação Brasileira, uma divisão no processo educacional que é complexo também, porque você tem o ensino superior sendo lidado pela União, o ensino médio pelos estados e a educação infantil pelos municípios, mas o ensino fundamental é concorrente entre municípios e estados. Então também fica uma coisa que não está muito clara de quem que é a responsabilidade efetiva no caso do ensino fundamental. Ainda que, de certa maneira, há um certo arranjo no país onde os municípios basicamente cuidam da educação infantil e dos anos iniciais do fundamental e os estados cuidam do Fundamental 2, né, os anos finais, e o ensino médio, mas não é sempre assim que funciona. Então o que acontece? Você, na verdade, tem, de certa maneira, ao olhar essa lógica da Constituição e da LDB, uma educação fragmentada. É como se cada ente federado cuidasse só de uma etapa da educação e a trajetória do aluno não é assim. A trajetória do aluno ela é transversal, ela passa por todas essas etapas, né? E às vezes você não consegue fazer a articulação adequada disso, tá?
Então, é super importante que a gente estabeleça o regime de colaboração, e o Sistema Nacional de Educação vai trazer isso ao criar, principalmente, ele vai tratar de vários assuntos, né? Mas o principal deles é criar os espaços de articulação, que hoje são espaços absolutamente não oficiais, digamos assim. Eles existem por iniciativas de uma ou outra pessoa, de um ou outro ente, tá? E a partir do Sistema Nacional de Educação, a gente passaria a ter os espaços de maneira oficial, para criar os espaços de negociação entre estados, municípios e a União em relação à educação, fora algumas outras regras que vão ser trazidas, né? Então, no caso, por exemplo, agora da eleição de 2020, né, para os municípios, que é uma eleição municipal, os municípios eles têm uma gigantesca responsabilidade em relação à questão da educação infantil e boa parte do ensino fundamental. Agora, são dois problemas que a gente tem para os municípios. O primeiro deles é que muitos municípios não têm competência ou capacidade técnica, são municípios muito pequenos. Então a gente olha o território educacional brasileiro muito na lógica do município, quando faz muito mais sentido você olhar o território de maneira expandida. Então aí é que entra os chamados arranjos de desenvolvimento da educação, que estão previstos no projeto de lei do Sistema Nacional de Educação, que é você tratar a educação com um olhar territorial diferente, ou seja, um grupo de municípios pode se agrupar de tal maneira que eles trabalhem em conjunto a educação naquele período, naquele espaço, e isso gera maior capacidade técnica de gestão e uma colaboração melhor entre diversas municipalidades, porque você também tem deslocamento, né, de estudantes, de famílias de um município para outro. Às vezes o município está aqui e o estudante estuda no outro município. Então você tem esse olhar um pouco diferenciado, né, que o Sistema Nacional de Educação pode trazer. Então esse é o primeiro fator, né, o aspecto da capacidade técnica. O segundo fator é o fator do financiamento, né? Municípios muito pequenos, ou vamos tratar de maneira diferente, municípios muito pobres com muitos alunos, eles têm muita dificuldade de fazer um bom trabalho do ponto de vista de infraestrutura, de contratação de professores. Aí vem a questão do Fundeb e do financiamento, que ele é importante quando ele age com a questão da redistribuição, ação redistributiva dos recursos dentro do Estado entre municípios, e o papel supletivo da própria União, quando a União agora no novo Fundeb vai ter um percentual maior, né, de contribuição a ser alocada para o âmbito da educação básica, com a contribuição agora de 23% para o Fundeb, tá? Então, os desafios estão dados para os prefeitos, né, da questão de ter mais capacidade técnica para poder atender a educação infantil e ensino fundamental e de conseguir ter mais recursos para isso. Aliado a isso, ou seja, já seria um problema por si só, nós temos a questão dos efeitos da pandemia, né? Então, os efeitos da pandemia vão trazer para o sistema educacional, principalmente para os municípios, algumas questões muito preocupantes. A primeira delas, como está muito tempo parado e a educação infantil não consegue funcionar de maneira adequada com as chamadas atividades não presenciais, né? Atividades pedagógicas não presenciais, as escolas de educação infantil privadas no Brasil estão quebrando. E elas respondem por um percentual muito elevado de matrículas no município da educação infantil. O ente governamental público não consegue dar conta de atender todas as vagas da educação infantil. Consequentemente, a participação da iniciativa privada na educação infantil ela é super importante para a atuação pública, inclusive. O que vai acontecer? Com as escolas da educação infantil privadas quebrando, a pressão sobre o setor público de novas vagas vai ser gigantesca. Vai ter muita criança fora da escola que não poderia estar, principalmente na etapa da pré-escola, de 4 e 5 anos. Então os prefeitos já vão chegar, já tinham um déficit da educação infantil, principalmente de creche, e vão chegar agora com um déficit maior ainda de vagas para pré-escola. E sem contar das questões de recuperação pedagógica no caso do ensino fundamental, porque como boa parte dos municípios cuida dos anos iniciais, é a etapa da alfabetização, que é outra etapa também que está sofrendo muito agora nesse momento da pandemia, porque também é outra ação pedagógica difícil de realizar de maneira totalmente não presencial, né? Então você imagina que os desafios para os prefeitos que vão entrar agora, né, que vão ser eleitos esse ano, vão ser gigantescos do ponto de vista de educação. Já eram complexos, vão ser mais complexos ainda. Como é que o Sistema Nacional de Educação pode ajudar? Criando esses espaços de colaboração, espaços de discussão, que as ações sejam feitas em rede. Não vai ter solução individual ou não vai ter solução única para cada município. Eu queria te ouvir um pouco qual o papel do executivo, se tem que haver um esforço maior por parte do executivo em relação a essas pautas de educação, principalmente durante a pandemia, as atenções para a questão da implementação do Fundeb. Bom, primeiro que o presidencialismo que a gente tem no Brasil, ou o sistema político que a gente tem no Brasil, a relação entre executivo e legislativo, ela sempre foi de muito protagonismo do executivo.
Ou seja, de maneira geral, e as próprias ferramentas que você tem legislativas, né, elas dão um peso muito forte para o Poder Executivo no Brasil. A gente tem um regime presidencialista, e que pesa a discussão de ser um presidencialismo de coalizão, mas quem normalmente guia a pauta no Congresso Nacional é o próprio Executivo, é o governo federal. Nesse caso da educação em particular, por algum motivo, o Executivo abriu mão de ser protagonista. Ele não tem realizado uma ação efetiva, apresentando projetos, propostas. Prova disso é a forma como tramitou a questão do Fundeb. Praticamente o trabalho do Fundeb, a aprovação, ela foi de protagonismo quase que exclusivo do Legislativo. E num esforço gigantesco, inclusive do Legislativo, deve se reconhecer, senão a gente teria a não aprovação do Fundeb a tempo dele poder continuar a partir do ano que vem, né? Então, acho que esse vácuo no âmbito educacional, de uma falta de um protagonismo mais efetivo do Executivo, ele acaba, de certa maneira, criando um vácuo complexo, né? Até o final do governo Temer, tinha um protagonismo bacana do Executivo no Congresso Nacional em relação à educação, tá? Vê bem, né, na época do Temer. Vem a medida provisória do ensino médio, que depois se transforma na lei da reforma do ensino médio. Então, o ministro Rosselli estava na boca de fechar o acordo com o Congresso Nacional para poder aprovar a lei que tratava do Sistema Nacional de Educação. Ou seja, você tinha uma ação efetiva do Executivo nesse processo lá no Legislativo. Quando você não tem uma ação efetiva do Executivo, é mais complexo de você fechar os acordos, porque falta uma liderança mais efetiva pelo modelo político que a gente tem no Brasil. Por isso que é importante, né, agora com a mudança do ministro, que o governo possa ter um olhar mais cuidadoso, né, com as pautas da educação no Congresso Nacional, para poder agir. E eu não estou nem dizendo que ele não esteja cuidando só dessas pautas, como o Fundeb e o Sistema Nacional de Educação. Ele não tem nenhuma proposta mais efetiva no âmbito do Congresso Nacional, salvo aquela que foi do Futurice, né? Que, na verdade, a própria ação do ministro foi desastrosa, porque a partir dali ele praticamente criou uma animosidade em relação ao projeto, que não é um projeto ruim, tá? Porque, na verdade, quando a gente olha para o financiamento das universidades no futuro, se a gente não criar alternativas de financiamento para elas, elas vão entrar num processo muito difícil de sustentabilidade. Mas ele também não conseguiu ser protagonista nem nesse projeto, que era um projeto deles. Então, tem que ter esse cuidado para que a gente consiga articular melhor e passar mais rápido algumas pautas urgentes para a educação, e entre elas essa questão do Sistema Nacional de Educação. Olha, Eduardo, uma aula a gente está tendo aqui sobre Fundeb e Sistema Nacional de Educação, e quero abrir para você se tem alguma consideração que você gostaria de fazer e agradecer mais uma vez a sua participação. De maneira geral, eu acho que a gente cobriu, de fato, os principais pontos, né? Eu acho que essa pauta do Sistema Nacional de Educação, ela sempre foi uma pauta relegada a segundo plano, as pessoas nunca se deram conta de qual a importância da gente poder articular. Como eu disse, o país tem um Sistema Nacional de Educação de fato, mas não de direito, mas esse sistema, por ser de fato, ele acaba funcionando muito na articulação existente e na vontade que você tem dos atores federados para poderem se organizar. Com sede Undime hoje tem um protagonismo muito grande, né, no país. Falta a terceira ponta, que é o governo federal, através do Ministério da Educação, né, de um ano e meio para cá, infelizmente, não conseguiu encontrar uma pauta adequada para lidar e nem estabelecer esse diálogo de regime de colaboração. Eu tenho uma expectativa muito positiva em relação ao novo ministro, ele toma posse falando em abrir esse diálogo. Eu acho que esse diálogo é super importante para as coisas poderem acontecer. Como eu mesmo falei para o pessoal do Ministério, não adianta nada o Ministério ter o melhor projeto do mundo se ele não dialogar com os atores que vão fazer esse projeto chegar lá na ponta, que são os secretários municipais e estaduais de educação. Mas é isso. No mais, é agradecer o convite aí de conversar com vocês e me colocar à disposição para outras conversas quando vocês quiserem. Obrigada, Eduardo. Ótima mensagem que você vai deixar para os nossos ouvintes também, que eu acho que é o que é mais importante. É isso, Eduardo. Muito obrigado. Muito importante a mensagem que você fechou, e agradecer mais uma vez. Falar que a gente aqui do CLP também está à disposição. Com certeza. Para saber mais sobre os próximos passos do Sistema Nacional de Educação, acompanhe os canais do CLP nas redes sociais. Através do nosso Instagram, Twitter, Facebook, você fica sabendo de tudo sobre esse novo projeto. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate, é só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Você também pode apoiar o projeto através da nossa página de doação com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço e até!
Este podcast foi editado pela Maremoto.